trouxe para vocês um convidado especial, Roberto Sato, que também é consultor financeiro. Ele compartilhou na parte da manhã uma palestra no Hospital Mário Gatti para médicos, enfermeiros e funcionários públicos em geral sobre a importância do planejamento pessoal, como obter lucro realmente na sua carreira. Roberto Sato, você que é hoje aposentado, qual o impacto, né, a educação financeira teve nesse planejamento sustentável para a sua aposentadoria? André, eu vejo assim que para a educação financeira faz parte da essência da construção de uma vida produtiva, de uma vida de qualidade e principalmente hoje da longevidade, com qualidade de vida. Hoje existem dois grandes riscos financeiros, né? Sim. O primeiro risco é viver menos. Sim. Né? E a gente podemos em algum momento viver menos, só que temos dependentes. Sim. Como esses dependentes se manteriam no caso da nossa ausência física? Então nós temos que pensar isso como risco financeiro. E outro grande risco financeiro é viver demais, né? A gente vive demais, a gente sabe que em algum dado momento da vida, né, os boletos encarecem mais. Sim. Então, como fazer um planejamento sustentável para que os boletos não impactam negativamente no seu orçamento, no orçamento da sua família como instituição? Eu acho que a vida também não é só você esperar chegar à independência para viver. Na medida em que você vai construindo e você vai vendo os seus recursos sendo acumulados, você vive melhor, você sente melhor, você tem uma emoção mais positiva. Você vendo seus investimentos crescerem gradativamente pela economia do suor do seu trabalho, você se torna mais produtivo ainda. Então eu acho que é muito justo a gente pensar nessa trajetória da busca da independência, como você citou, a gente se posicionar como eu S.A. Eu S.A. Ander S.A., Sato S.A., João S.A., Maria S.A., Julieta S.A., Ana S.A. Todos somos microempresas. Microempresa. Eu acho que no momento que a gente entende como empresa, nós cuidaremos do nosso próprio dinheiro como se fosse dinheiro de uma tesouraria de uma empresa. E dentro dessa palestra ainda, de hoje no Mário Gatti, no hospital, nós focamos num tema que foi bem interessante, inclusive. Então nós falamos de se pagar primeiro como primeiro princípio da educação financeira. O que significa pagar-se primeiro? É você receber o seu salário, né, e destinar parte disso para seus objetivos. E o que sobrar, pagar as suas contas. Na sua opinião, você que é hoje aposentado, né, qual a importância de os jovens começarem a pensar na aposentadoria a partir de agora? André, essa é uma pergunta muito interessante, porque normalmente nós, você, eu, todos nós como seres humanos, a própria palavra aposentadoria muitas vezes é um pouco pejorativa. O entendimento não é só para quem tem mais de 80, só para quem tem mais de 60, só quem tem mais de 50. Talvez uma maneira diferente de abordar o preparo para a aposentadoria, dizer assim que, olha, preparar para a longevidade, porque todos nós gostaríamos de viver mais, melhor. Não só no tempo mais, mas melhor também na qualidade. Então, em vez de falarmos de aposentadoria, vamos nos preparar para a longevidade, com qualidade de vida. Qual é o papel da educação financeira na escolha de carreira? Eu vejo, essa é uma boa pergunta, porque até hoje, né, eu nunca vi uma faculdade ou nenhum curso, desde medicina, direito, engenharia ou administração ou contabilidade, ter exclusivamente, olha, nós teremos 4 meses de estudo de educação financeira. Não existe ainda, mas deveria existir. Mesmo que a pessoa não vá escolha, cada vez mais vai ter jovens que não vai escolher fazer faculdade, vai fazer a prática. Mas para esse jovem até que não vai cursar faculdade, ou quem vai cursar, deveria ter 4 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos sobre educação financeira. Teria que fazer parte da grade, né? Teria que fazer, desde 6 até pelo menos 18 a 20 anos de idade. Por quê? Porque todos nós, aquilo que comentamos lá na reunião de manhã, nós temos que encarar como se fosse eu S.A., você S.A., João S.A., somos todos empresas, micro ou não. E é importante pensar como empresa, por quê? Porque sempre vai entrar o componente trabalho, produtividade e dinheiro. Sempre vai entrar. Mesmo você sendo monge num templo, alguém tem que administrar o templo. Certo.
a ter uma ONG, mas a ONG é uma empresa. A igreja é uma empresa. Todos somos empresas. Mais do que empresa, é uma instituição. Toda instituição carece e merece ter esse gerenciamento, essa gestão financeira administrativa dos recursos pessoais e financeiros. Então, respondendo, sim, todos nós deveríamos ter muito mais carga horária, né? Não no sentido de só preencher a carga horária, mas de entendimento, para que a gente possa, quando exercer alguma profissão, a gente aplicar esse conceito de gestão. Qual a importância de blindar o patrimônio, sendo que já tem uma reserva de emergência? Eu vejo assim que, essa é uma boa pergunta, como um simples exemplo, você tem um carro, tem gente que prefere, até porque dificilmente vai ocorrer acidente, então não tem seguro. Ter blindagem patrimonial é você ter seguro do seu patrimônio, ou você ter o seu patrimônio em lugar seguro, certo? É diferente assim, mesmo o ativo você pode ter em lugar seguro, certo? Tem hoje no Brasil milhares de ativos para você investir, mas todos os ativos têm algum risco. Tem ativos que têm quase zero risco como tesouro, mas tem ativos como criptomoedas que é altamente volátil. Quanto mais é volátil, tem maior risco. Todo bem patrimonial não é diferente. Supondo que você tenha R$1 milhão, você compra num lugar que uma cidade que está falindo porque empresas saíram, certo? Já tem cidades fantasma. Imagine você investir R$1 milhão num patrimônio imóvel numa cidade que está falindo. A outra é você ter recurso e comprar um patrimônio de um fundo que tem investimento na Avenida Paulista ou na Faria Lima. Está sempre valorizando. Exatamente. Eu acho que essa dimensão do que realmente está em ebulição, no bom sentido, e eu acho que esse é o caminho. Então, por isso que é importante a educação e a educação financeira. É saber onde está colocando. Aquilo que você disse de manhã. É importante saber sempre investir naquilo que você conhece. Se você não tem capacidade de entender criptomoeda, por que você vai investir em criptomoeda? Porque todo mundo está investindo. Aí segue o pensamento da manada. Da manada, né? E a manada, o único lugar que chegou até agora, no caso dos gados, é no frigorífico. Entendeu? E é importante não só ter a reserva, mas construir essa reserva. Na medida em que você vai construindo essa reserva, você mentalmente, sabendo que você está construindo essa reserva, você trabalha para você mesmo. Quanto maior, melhor. Exatamente. E você automaticamente, mentalmente, comportamentalmente, você se sente satisfeito consigo mesmo. E a pessoa satisfeita consigo mesmo, ela é mais centrada, ela trabalha mais, ela está mais tranquila no sentido de capacidade de pensar melhor e maior. Então a reserva de emergência, Ander, não é só em termos financeiros. Para mim foi muito mais em termos mentais. Uma coisa... O fôlego. Exatamente. Eu comecei a perceber que se eu tenho 10 mil de reserva, eu tenho uma capacidade, mesmo tendo uma emergência, eu pensar, puxa, mesmo tendo emergência eu estou tranquilo. Se você tiver 20 mil, você fica mais tranquilo. Então eu acho que uma maneira de você se automotivar é isso. É como se você fosse o seu próprio banco de reserva. Certo. Entendeu? É o banco central de você mesmo. A tua reserva é o banco central de você S.A. Então, é claro que as pessoas precisam fazer a sua própria previdência, tendo o INSS como complementar. Sim, isso. Não ter INSS é ruim, só que não ter pior, né? Eu costumo dizer isso. Então, mas só que depender só dela é ruim. A razão pela qual vemos as filas cada vez mais cheias e idosos aposentados cada vez mais endividados, né? Nas filas de banco para fazer créditos consignados, porque o que eles ganham de aposentadoria não dá para pagar os boletos da vida, então precisam recorrer a empréstimos. Acha importante a educação financeira para aposentados? Qual é a sua opinião? Eu acho assim, André, por isso mesmo que no meu cartão você pode ver lá. Coloquei educação financeira como uma profissão, certo? Certo. Mas o meu título que eu coloquei aprendiz vitalício júnior, certo? Por que eu coloquei esse título? É para que eu mesmo nunca esqueça de que o grande segredo da vida, né, eu acho que é aprender. Se eu tenho um conhecimento, né,
sei lá, desse tamanho aqui, eu posso almejar, né? Ou seja, o que eu desconheço é só isso aqui. Agora, se o meu conhecimento é o tamanho dessa mesa aqui, o perímetro do desconhecido é maior ainda. Então, na verdade, André, quanto mais a gente conhece, na verdade a gente mais desconhece. Sim. Correto? Significa o quê? Quanto mais então você vai conhecendo e aprendendo, estudando, você tem mais oportunidade e mais certeza de que existe um caminho interessante, que é continuar aprendendo. Que no meu cartão você pode ver lá, eu coloquei educação financeira como uma profissão, certo? Certo. Mas o meu título que eu coloquei aprendiz vitalício júnior, certo? Por que eu coloquei esse título? É para que eu mesmo nunca esqueça de que o grande segredo da vida, né, eu acho que é aprender. Se eu tenho um conhecimento, né, sei lá, desse tamanho aqui, eu posso almejar, né, ou seja, o que eu desconheço é só isso aqui. Agora, se o meu conhecimento é o tamanho dessa mesa aqui, o perímetro do desconhecido é maior ainda. Então, na verdade, André, quanto mais a gente conhece, na verdade a gente mais desconhece. Sim. Correto? Significa o quê? Quanto mais então você vai conhecendo e aprendendo, estudando, você tem mais oportunidade e mais certeza de que existe um caminho interessante, que é continuar aprendendo, continuar acompanhando, tentando acompanhar as mudanças. Se perguntar para quem tem menos de 30 e para perguntar para quem tem mais de 70, por exemplo, ou mais de 50, seguramente quem tem mais que 50 anos de vida vai dar mais valor para perguntar: saúde é importante? Claro. Essa pessoa que tem mais idade vai falar: não é importante, mais do que os jovens. Por então muito mais interessado. Exatamente. Então, se a saúde é isso, e se a educação financeira e o dinheiro faz parte de uma saúde até mental, então a educação financeira também no final é tão importante quanto no início.